E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Fernando e a aula de hoje será sobre modelos de industrialização. Acesse www.geografiaopinativa.com.br e continue com a gente. Então beleza, a industrialização ela não ocorreu de maneira igual em torno do globo, ok? O processo de industrialização ele vai ser alterado conforme o espaço que a gente analisar. E vai ocorrer em tempos diferentes, utilizando tecnologias diferentes. Então é com base nessa diferenciação espacial na forma como a industrialização ocorreu que a gente vai poder classificar esse processo em 3 modelos principais. Quais são esses modelos? Primeiro, industrialização clássica. Segundo, industrialização tardia. E terceiro, industrialização planificada. Nessa aula eu vou mostrar um pouco as principais características desses 3 principais modelos de industrialização, mas para entender essa aula é fundamental antes vocês terem assistido a aula sobre revoluções industriais. Vou colocar aqui um card na tela e também seria interessante ter assistido a aula sobre tipos de indústria, ok? Então vamos lá. Industrialização clássica. O que é a industrialização clássica? Basicamente, é a industrialização que ocorreu entre os séculos 17 e século 18, ok? Que é a industrialização que ocorreu com os países que hoje a gente considera como países desenvolvidos, países do primeiro mundo, ou ainda um conceito bem interessante, países do centro do sistema capitalista. São essas nações que passaram pela primeira e pela segunda revolução industrial. Quais são elas? Primeiro, claro, a Inglaterra, a pioneira na industrialização. Segundo, os Estados Unidos. Terceiro, a Europa Ocidental, a França, a Holanda. Quarto, o Japão. Enfim, como vocês podem ver, todos os países, quase todos os países que hoje a gente considera como países desenvolvidos. A gente chama esses países que passaram pela industrialização clássica como países pioneiros na industrialização. Afinal, foram os primeiros a passar pela industrialização. Daí que vem esse nome clássica, né? Industrialização clássica, o primeiro modelo a surgir. E como é um modelo atrelado à primeira e à segunda revolução industrial, a gente vai ter aí como principais fontes de energia o carvão, no caso da Inglaterra, da primeira revolução, o petróleo e a eletricidade, no caso dos países da segunda revolução, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão. Uma característica muito importante desses países é que serão países importadores de matéria-prima. Isso não é uma regra, tá? A gente vai ter países de industrialização clássica que vão ter uma quantidade de matéria-prima gigantesca, como é o caso dos Estados Unidos, mas via de regra, generalizando, a gente pode entender os países de industrialização clássica como países com pouca matéria-prima, portanto importadores de matéria-prima. Ao mesmo tempo que importam matéria-prima, são países que exportam tecnologia. Toda a pesquisa científica em torno da elaboração do produto, ela vai ocorrer nesses países, ok? Houve um tempo, num capitalismo que a gente não considera mais como real, que esses países eles eram exportadores de produtos industrializados, produtos manufaturados. Hoje isso não é mais uma realidade, ok? Os países de industrialização tardia também vão ser grandes produtores de produtos industrializados, mas houve um tempo que países de industrialização clássica também exportavam muito produto manufaturado, importavam matéria-prima e exportavam produto industrializado ou manufaturado. E vai ser nesses países que a gente vai encontrar as sedes das multinacionais, das empresas multinacionais. Por exemplo, a Coca-Cola vai ter sua sede nos Estados Unidos, certo? E lá a gente vai ter, inclusive, toda a pesquisa científica em torno da produção da Coca-Cola. Toda a tecnologia de produção que vai além, tá, da pesquisa científica vai estar em território americano. Muito embora muitas vezes a própria produção do produto seja fora desse país. Beleza. Agora, industrialização tardia. Como o próprio nome já diz, é uma industrialização que ocorre tardiamente. É um modelo de industrialização típico de países que hoje são considerados de terceiro mundo ou subdesenvolvidos. Não são todos os países subdesenvolvidos, tá, que vão passar pela industrialização tardia. Muitos países do terceiro mundo até hoje não se industrializaram.
Então, basicamente, a gente pode entender como a industrialização clássica o modelo principal dos países subdesenvolvidos industrializados. Quais são esses países? O Brasil é o melhor exemplo disso, a Argentina, o México, a África do Sul, a maior parte dos países que hoje a gente considera emergentes. E essa industrialização ela vai ocorrer somente depois da Segunda Guerra, lá pela década de 50, ok? Então, uma industrialização de fato tardia. Vamos lembrar que a clássica é lá do século XVIII, século XIX. É muito depois. E por que Segunda Guerra Mundial? A gente tem uma explicação, a gente tem um motivo para isso. Basicamente, esses países naquela época ainda importavam muitos produtos industrializados do centro do sistema capitalista. Com a Segunda Guerra Mundial, a importação de produtos de países europeus fica impossível, afinal o continente europeu está em guerra. Então, o que o Brasil, o que o México, o que a Argentina vão fazer? Basicamente, eles vão começar a produzir dentro do próprio país o que antes eles importavam. É um mecanismo que a gente vai chamar de substituição de importações. De novo, substituição de importações. Muito importante guardar isso. Então, os países de industrialização tardia se industrializam via de regra por substituição de importações. Então, se nos países de industrialização clássica a gente vai ter a sede da multinacional, nos países de industrialização tardia a gente vai ter a filial dessa multinacional. A gente vai ter empresas da Volkswagen, que tem a sua sede na Alemanha, localizadas no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai ter só a produção. Lá na Alemanha a gente vai ter todo o design, a gente vai ter todo o modo como o carro vai ser feito, vai ser todo pensado lá. Aqui a gente vai ter simplesmente a produção, ou seja, as filiais dessas grandes empresas. E é claro que com isso a gente vai poder dizer, com um certo receio, tá? A gente pode afirmar que a industrialização que ocorreu nesses países, ela vai ser pautada principalmente no capital estrangeiro e na tecnologia estrangeira. É óbvio que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, muitas iniciativas locais, grandes empresas nacionais que vão surgir aqui dentro. Agora, a gente não pode ignorar que a força do capital estrangeiro para impulsionar a industrialização de países como o nosso foi muito forte e ainda é. E é claro, a gente vai ter aí uma dependência tecnológica, já que toda a cabeça da produção, o cérebro da produção vai estar nos países de industrialização clássica. Beleza, último tipo, industrialização planificada. O que é industrialização planificada? Basicamente é a industrialização que vai ocorrer com os países que adotaram um sistema político-econômico conhecido como socialismo. Isso vai acontecer ali pelo século XX, período de Guerra Fria especialmente. Exemplos de países que se industrializaram dessa maneira: União Soviética, China, os países do leste europeu, por exemplo, Romênia, Hungria. Nessa industrialização, o Estado ele vai ser o principal agente econômico. O Estado ele vai pensar a economia. Ela não vai surgir naturalmente, ela vai ser pensada estrategicamente pelo Estado. E tendo muito a ver com a própria ideologia socialista, ideologia comunista, esse tipo de industrialização planificada ele não vai dar muita importância para o setor de bens de consumo, ok? O foco aqui vai ser a indústria de base, a indústria de bens de produção, a siderúrgica, a metalúrgica, ok? A produção de bens de consumo, tida muitas vezes como supérfluo, vai acabar sendo deixada de lado dentro da industrialização planificada. E um outro setor fundamental dentro dessa lógica de industrialização planificada é o setor bélico. Afinal, a gente vai estar em um contexto de Guerra Fria, ok? E a produção armamentista de armas vai ser fundamental. E por último, uma característica muito importante é a falta de concorrência ou a baixa concorrência. Afinal, era um setor todo monopolizado pelo Estado e muitas vezes existiam poucas indústrias, às vezes só uma por setor. Então é isso, eu espero que você tenha entendido a diferença entre o modelo de produção clássico, tardio e planificado. Acesse www.geografiaopinativa.com.br, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí.